Olá, galera que nos ouve, que nos assiste. Eu sou Giovanni Otaviano, né? Estou aqui apresentando mais uma série do PodESIC e aqui estou com a presença de três grandes professores da ICTJP, né? Eu estou com o professor aqui Joelso Lima, mestre em ensino de matemática, a professora Grace Michelini, né? Também mestre em ciências, né? da matemática. E aqui com o professor Lucas Augusto, né? Também professor da ECTJP, né? E eles vão falar um pouquinho para a gente hoje, né, de como a matemática vem sendo abordada e trabalhada no Enem, né? Então eu vou dar várias dicas de como os conteúdos têm caído, né? E como vocês podem se organizar para estudar, né? Então aqui, gente, o que é que vocês podem falar para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Sobre dicas de conteúdos, né? De forma de se organizar na matemática. A gente sabe que são 45 questões, né? Só de matemática, então é uma quantidade expressiva, né? De questões. E aí, como é que vocês ver essa questão? Que dica vocês dão para a galera? Bom, olá a todos, né? No Enem, 45 questões e metade do número de questões do dia, né? Então é uma coisa bem pesada, né? Então a matemática no Enem eu acho bastante interessante, porque ela aborda tanto questões de conteúdos específicos, né? Quanto questões de raciocínio, né? Questões em qual você com um pouco de leitura, você lendo, entendendo o enunciado, você responde tranquilamente, né? Sem necessariamente precisar de algum conteúdo específico. Com relação aos conteúdos específicos, questões que tem, por exemplo, estatística, né? Estatística, a gente está o tempo inteiro aí falando estatística, atualmente no ano eleitoral é o que mais se fala. Temos aí as estatísticas da pandemia, né? Número de vacinados, a questão dos gráficos, né, que indicam a média móvel, né, de morte, de casos, enfim. A estatística está presente, né, em todos os aspectos da matemática. Assuntos como análise combinatória, né, princípio de contagem, probabilidade, são questões assim mais fáceis de associar com o cotidiano da gente, né? Então, questões certíssimas, eu não digo 100%, porque nada é 100%, mas com certeza, pelo menos mais de 90% de chance de cair questões. A probabilidade é certa. A probabilidade é certa de cair, né? É um evento certo. E como é que eu trabalho com os meus alunos, né? Muito se ouve de que os alunos eles têm problema de ler e interpretar, né, as questões. Sim. E o que eu trabalho com eles? Então, a primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é fazer uma boa leitura do enunciado. Feito isso, a primeira coisa que você precisa procurar e responder: o que a questão quer que você responda? O que ela quer saber? Né? Identificou isso? A sua resposta vai ser para atender a esta pergunta. Depois disso, você precisa identificar quais são as informações que a questão dá. Pelo menos nas questões de matemática, nenhuma palavra é desperdiçada. Sim, tudo que é falado é usado, inclusive você para resolver, você só resolve porque tem aquelas informações ali. Já vem lá presente na questão. Já está presente nas questões. Uma tabela, um gráfico, né? O que eu acho interessante, Joás, falando isso, é os conectores, né? Por exemplo, quando a gente está trabalhando com probabilidade, o I, você tem que fazer o quê? Você tem que multiplicar. O ou, você tem que somar. Então, essas palavrinhas que aparecem no texto, fazem né? Diferença, fazem a diferença você entender, porque leva a um conceito matemático, uma definição matemática, né? Então, é bem interessante isso. E apesar desse assunto de combinatória, né, de probabilidade, ele ser um assunto geralmente muito difícil, mas é fácil de você identificar o que ele quer. Né? Porque geralmente você pega ali funções de primeiro e segundo grau. Ele não vai pedir para você calcular, por exemplo, o x. Exato. x. Ela não vem assim específica. Encontre o x do vértice, o y do vértice. Não. É bem subjetiva, na verdade, a pergunta, enquanto probabilidade, ao meu ver, né, na minha experiência de candidato de Enem, né? Seja o mais recente, né? E fez prova recentemente. Exatamente. As questões de probabilidade de combinatória, elas são muito específicas. Você sabe que se trata de probabilidade, de contagem, né? É bom por isso. Exato. E seguindo nas dicas aí, depois que você identificou a pergunta, você levantou as informações, você identifica na sala de aula, como no treino, eu digo, identifique todos os conteúdos matemáticos que você consegue identificar ali. Por quê? Se você tem uma visão geral dos conteúdos específicos que você consegue abordar, sim, você pode escolher, né, na hora ali, esse aqui eu consigo desenrolar melhor. Vou aplicar a forma melhor, né? É uma regra de 3, uma outra forma, que dá para se fazer assim, né? Então, com esse direcionamento, ao ler a questão de matemática, você já sabe o que precisa olhar e o que precisa identificar para poder resolver. Né? E, obviamente, na questão na sala de aula, a gente treina a resolução explicada, bem feita direitinho, porque é para você
ter um roteiro, pelo menos na sua mente, de como resolver a questão e como chegar na resposta para atender a que a pergunta da questão pede. Né? Obviamente, no Enem, não dá tempo de você resolver detalhadamente. Claro que não. Mas na sala de aula, no nosso ensino médio, a gente treina isso. Para lá você ter um know-how forte. Né, e aí, como é que vocês treinam, assim, né? Faz com que os alunos tentem vivenciar, experimentar essa experiência de fazer uma prova de matemática do Enem, né? Que tem tempo pequeno e 45 questões. Então, como é que vocês trabalharam? Olha, uma coisa que eu faço muito com os meninos e assim, vejo a dificuldade deles é porque quando se fala em matemática, eles pensam logo em fórmula. Cadê a fórmula? Qual é a fórmula que eu vou usar? E matemática não é fórmula. Sim. Né? Existem fórmulas na matemática, mas a matemática não é só fórmula. Então, o que eu tento fazer com eles? Eu pego as questões do Enem, por exemplo, e aí a gente vai construindo os conceitos. Se a questão fala em área, o que é a área? Né? Eu estou trabalhando agora com os terceiros anos de estatística e trabalhando a parte de desvio médio, de medidas de dispersão. Né? E aí dizendo a eles, tu vai conseguir decorar essa fórmula aqui de desvio médio? Que tem somatório, tu não vai conseguir. Então, vamos por etapa? O que é que eu preciso fazer? O que é o desvio médio? O que é que eu preciso fazer para achar o desvio médio? Eu tenho esse passo aqui, depois eu tenho esse. Então, é a construção do conhecimento. Né? Porque quando eu digo assim, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Se eu perguntar na sala, todo mundo sabe. Mas por que é? Né? E se eu não souber, como é que eu acho? Né? Então, tudo provém de quê? Vem do retângulo, vem do quadrado. Se eu dividir um quadrado, passar uma diagonal no quadrado, vai ter o quê? Dá 2 triângulos, por isso que divide por 2. Exatamente. Então, essa ideia eles precisam ter. Então, o que eu faço? Eu pego as questões e tento dar significado àquilo que está sendo pedido na questão. E aí, eu digo a eles, às vezes eles querem resolver as questões sem as fórmulas também. Para essa questão aqui, tu consegue fazer sem fórmula, porque ela tem dados que são pequenos, então você consegue raciocinar e levar a solução. Mas se for um dado muito alto, você não consegue. Você vai perder muito tempo fazendo isso por tentativa. Então, a relação, a fórmula, ela vai servir também para você usar aquilo ali. Então, diga a eles, pega aquelas fórmulas daqueles conteúdos que caem mais, como PA e PG. Sim, exato. Né? Eu mostro a eles como é que chega aquela fórmula, aquele termo geral. Mas aí, pega esses conteúdos que caem mais, PA e PG, probabilidade, esses dados que o Lucas está falando, razão, proporção, que é uma matemática básica, né, Lucas? Exatamente. Totalmente básica, que a gente aprende lá no ensino fundamental e aprofunda no ensino médio. Mas aí tem essa questão. E para além disso, a parte mais importante, talvez, que ele consiga ir mais longe, é entendendo os conceitos. Sim. Porque a fórmula, eu entendo a fórmula como uma ferramenta. Se você tem a fórmula, tem a ferramenta e não sabe usar, não serve para você. Né? Então é melhor você investir em entender os conceitos básicos, né? E aí você consegue desenvolver uma estratégia própria para resolver, até sem a fórmula, né? E do que você se preocupar em decorar esse mundo de fórmulas. Não vai decorar nunca. E na hora você não saber como usar. É como ter uma ferramenta e não saber usar. É uma dica massa isso aí. Exatamente. E atentar principalmente para as questões mais fáceis, né? Agora, uma dica geral. A prova de matemática, ela basicamente metade dela você vai precisar de um desses conceitos: razão, proporção, porcentagem, frações e regra de 3, né? Então, praticamente metade da prova é isso, é um desses aqui. E aí, se você acerta as questões fáceis, é melhor você acertar as fáceis do que ficar tentando as difíceis, né? Exatamente. Aquela questão que você já viu ali, passou 3, 4 minutos. E viu que talvez não vai ter solução, pula e vai procure as fáceis. Olha que dica valiosa. E outra coisa, né? Geometria, né? Que todo mundo corre de geometria. E geometria, ela é cobrada no Enem. Tanto a geometria plana quanto a espacial, né? Que são fáceis de contextualizar com o cotidiano, né? Isso. Então, é muito importante os conceitos de área, conceito de perímetro, conceito de volume. Aquele início de geometria analítica ali, quando fala em equidistantes, né? Pontos equidistantes, distância entre pontos, que também aparece muito nas questões assim. Eu já vi algumas questões que caem também. Mas, assim, a parte de cônicas, hipérbole, nunca vi cair, não, assim. Se cair, é mais teoria. Entendeu? Então, aqui a gente zela, né? Eu e o Lucas, a gente zela para trabalhar aqueles conteúdos que caem mais. E aí, Lucas, para a gente finalizar aqui esse podcast, né, com as dicas, já que ele foi o mais recente que fez Enem agora, né, para a galera que vai fazer esse ano, né,
E aí, que dica eles têm, como eles se organizar, o que é que eles têm que fazer, que dica bacana tu daria para eles? Pronto, eu reforço aquela dica, né? Procure as questões fáceis, que são as de razão, proporção, porcentagem, regra de 3 e frações, né? Fração todo mundo tem medo, mas é fácil, né? Fração é muito simples. Procure geralmente essas questões, resolva elas, as que você considera difíceis, né? Como PA, PG, probabilidade, combinatória, funções de primeiro e segundo grau, função logarítmica e exponencial também considero difícil. Deixe para fazer se sobrar tempo, né? Para você não perder todo o seu tempo nas questões difíceis e não sobrar tempo para as fáceis, porque existe o extrator do Enem, né? Aquela questão, se você acerta uma difícil e erra uma fácil, isso não tem um peso tão bacana na sua nota. Procure as questões fáceis. E aí, somado a isso, né, vocês levem água também e algum docinho, porque vai ajudar vocês a pensarem bastante, né? Caneta azul ou preta, né? Exatamente, né? E só agradecendo a presença de vocês três, né? Eu acho que vai contribuir bastante para quem vai fazer o Enem esse ano, né? Que seja o primeiro de muitos, que vocês possam vir de novo participar do nosso Podcast. E é isso, galera. Se inscrevam, compartilhem, comentam o nosso podcast aí. Tchau. Tudo. Valeu.